Por muito tempo, mulheres negras, desde sempre, as mulheres negras ouvem, já vou começar me corrigindo, ouvem que precisam mudar o cabelo, o tom da pele, como se fosse possível, ou esconder suas características para serem aceitas. Mas a beleza negra nunca deveria ser um ato de resistência. Ela é um direito, ela é quem nós somos. Esse tema, ele importa porque a autoestima, ela não é vaidade, é identidade, é saúde mental, é pertencimento e também pode determinar oportunidades na vida pessoal e profissional. Esse é o Empoderação de hoje. Te convoco a ficar comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho duas entrevistadas aqui, inteligentíssimas, profissionais extremamente competentes, lindas, simpáticas e que vão falar conosco sobre saúde mental, sobre como a gente deve se cuidar, sobre autoestima e principalmente como a gente se valorizar. A primeira delas que eu quero dar boas-vindas é a queridíssima Gabriela Azevedo, que já esteve aqui. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, é ótimo estar aqui de novo com você nessa mesa maravilhosa, né, me servindo de muito conhecimento. É o que teremos aqui hoje. Entregando, né, o que a gente sabe fazer de melhor. É isso, a Gabi ela é transista e fundadora do Transaterapia e tem uma trajetória maravilhosa que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Para quem já acompanhou o primeiro episódio, hoje é uma nova versão, né, Gabi? Hoje eu estou renovadíssima, é um outro tempo, né? É isso, mudanças, né? Temos que mudar e sempre inovar também. Além disso, tenho aqui minha outra entrevistada, Stephanie Souza. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Mulheres pretas, poderosas e maravilhosas. E é sempre bom estar aqui dividindo conhecimento e aprendendo também, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Então aqui é momento para a gente acrescentar umas às outras. Stephanie, também conhecida como Esther, gosto de chamar de Esther. Sim. É nutricionista, é técnica esteticista. Técnica em estética. Em estética. Pós-graduada em nutrição, estética e fitoterapia. Isso. Exatamente? Exatamente. Sejam muito bem-vindas ao Empoderação. E eu começo aqui com vocês, pedindo para que vocês se apresentem. Vou começar com a Esther, que é a primeira vez aqui, né, Gabi? Sim. Esther, eu falei aqui a sua mini bio, Sim. mas quem é a Esther para além da trajetória profissional e também a trajetória profissional? Como você se vê? A Esther, ou a Stephanie, mas para os mais íntimos a Esther, né, que fica mais próximo. Já, né, Gabi? Estamos Esther, íntimas. Eu sou moradora do Jacarezinho. Fiz faculdade na UFRJ e tenho uma vivência já nesse ambiente de pessoas pretas que sempre foram muito invisibilizadas. E a questão da beleza para a mulher preta ela é muito importante, porque desde criancinha a gente aprende muitas coisas que é feio ser preto, nosso cabelo é feio, a nossa pele, a gente nasceu errado, né, para a sociedade. Então foi o local que eu pude ver que eu não poderia me diminuir mais. Eu tinha que ser a referência de algo bom. Então, eu vim desse lugar, não tenho vergonha de dizer de onde eu vim, porque eu sei que eu virei referência para outras meninas pretas também verem que é possível você sair desse ambiente e mostrar que você é bela, inteligente, competente e capaz de chegar aonde você quiser chegar. O lugar da mulher preta é onde ela quiser. Stephanie, eu ia definir aqui o Jacarezinho, que era a zona norte aqui do Rio, Sim. mas eu entendo que a melhor pessoa para dizer o que é a comunidade Jacarezinho é quem é cria de lá, quem mora e conhece. Onde fica o Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro? O que é essa comunidade? Jacarezinho é uma comunidade, ou favela, como muitas pessoas preferem chamar, na zona norte do Rio, que infelizmente foi muito precarizada, esquecida pelo poder público, mas eu acredito que isso pode mudar. De lá saíram muitas pessoas incríveis, pessoas que... Lá tem muitas pessoas incríveis. Lá tem muitas pessoas incríveis e saíram outras pessoas incríveis também que se inspirarão para poder mudar a sua realidade. Porque, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito com a favela. Acham que é um ambiente que só tem coisas erradas, coisas ruins. Não. De lá tem pessoas muito preciosas e saem muitos talentos. Um exemplo de quem veio de lá é o jogador Romário. Sim.
cria do Jacarezinho, e tantos outros MCs, como MC Serginho, que é um orgulho, virou um orgulho nacional. Eu olhei com ele. Então, assim, a gente tem que olhar que tem coisa boa na favela também. Então, assim, eu quero ser essa parte boa, mostrar, olha, eu sou do Jacaré, sou uma mulher preta, empoderada, estudada, eu vim de lá, então também sou uma coisa boa que vai virar referência para outras mulheres pretas se verem como algo bom também. Nutricionista, técnica em estética, pós-graduada em nutrição Isso. estética e fitoterapia. Vou repetir para Exato. ficar registrado aqui, para poder marcar que você é tudo isso Tudo e que isso. qualquer outra pessoa de lá também pode ser tudo Pode isso ser. e muito mais. E muito E mais. muito mais. Gabi, Sou... agora apresente-se nessa... Agora, Gabi, versão segundo semestre de 2026. 2026, né? Gabriela Azevedo, né? 26 anos. Gosto de ser chamada de Gabi, porque Gabriela me lembra minha mãe brigando comigo. Então, por favor, Estamos iguais. né? Gosto de ser chamada de Gabi. Tenho 39 anos, sou mãe de 4 meninos, casada com um homem maravilhoso, negro, família afrocentrada. Sou gaúcha, né? Morei um tempo aqui no Rio, depois passei uma boa parte da minha vida em Brasília e voltei para o Rio com 28 anos. Essa parte que eu passei em Brasília foi onde eu me entendi e me reconheci como uma mulher negra, mesmo eu sendo retinta. Porque quando eu morava aqui no Rio, quando eu era pequena, a gente já tinha muito acesso a pessoas negras na escola. Então, assim, a gente não tinha essa diferença entre pessoa branca, pessoa negra, pessoa parda, pessoa... Não tinha. E quando eu cheguei lá em Brasília, eu estudei numa escola onde tinham muitas pessoas brancas. E aí eu percebi o racismo com 13 anos. E eu comecei a ver a diferença, né, das pessoas, como eu era tratada e tudo mais. E minha mãe começou a cuidar de mim, cuidar dos meus cabelos. A partir desse momento que ela começou a cuidar dos meus cabelos, eu também aprendi a cuidar dos meus cabelos. E fui para capoeira. A capoeira ela mudou minha vida. Fui batizada com o nome de Rasta. Então já veio a trança rasta, com cabelo rasta. Eu comecei a me descobrir uma mulher negra com 13 anos. E a partir daí começou a minha luta. Virei transista com 13 anos. E lá em Brasília eu tive muito acesso à cultura, muito acesso a espaços diplomáticos, onde pessoas das embaixadas africanas estavam ali, então aprendi muito com pessoas africanas a fazer trança, sobre cultura de outros países africanos e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar com a trança mais na área cultural do que na área comercial, né? Entender essa origem da trança, para mim, fez todo o sentido de quem eu sou. Com 19 anos, eu montei meu primeiro projeto, que foi o Ascendência Negra, que foi um evento que até hoje a gente faz, que é onde eu via que as pessoas falavam muito sobre ancestralidade, mas não falavam sobre a ascendência. Então, eu comecei a projetar isso, o que nós seremos, né, daqui a 30 anos, o que nós seremos daqui a 30 anos. Então, aí eu fiz faculdade de História, fui fazer outros cursos também. Hoje em dia, eu trabalho mais em casa, eu trabalho como caracterizadora também em novelas, em séries, teatro. Como, por exemplo, na Globo. Como, por exemplo, na Globo, na Brisa do Amor, né? A gente dá lá a nossa assinatura. E também em outros trabalhos da Globo também. A gente está vindo agora com um diretor de escola com dreads. Então, assim, vai ser a coisa mais incrível. Nem podia dar esse spoiler, mas vai vir o diretor. Na Globo vai ter um diretor de dreads. Então, vai ser a coisa mais incrível. E De escola, de unidade escolar. de unidade escolar. Certamente é uma escola elitizada, provavelmente. Não, uma escola... assim, a história vai ser linda, gente. Não Assim, pode eu tô- contar, não posso olha contar. aí. Eu tô, assim, muito animada, porque é óbvio, né, que a gente precisa do capital, né? A gente precisa do dinheiro. A gente mora num lugar, num país onde nós trabalhamos com capital. Mas construir essa história, resgatar minha autoestima através do meu cabelo e construir histórias mesmo, perceber o quanto é importante o meu trabalho diante disso tudo, é o que me faz mais feliz, sabe? Eu até estava falando com o meu filho que hoje em dia o dinheiro ele tá tão, por mais que a gente precise muito, tá tão banal, a gente nunca sabe quem tem muito dinheiro, se tem muito dinheiro, porque tá ganhando honestamente ou não, que ganhar o dinheiro hoje em dia não é o maior propósito. O propósito é de fato o que a gente vai fazer com o dom que a gente tem, né?
Então, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela família, sou apaixonada por pessoas pretas. Eu acho que todo mundo tinha que se enxergar como uma grande potência, porque nós somos. Sou apaixonada pela periferia, porque eu acho que, na verdade, não deveria ser chamada nem de periferia, deveria ser chamada de novos centros, Exato. porque é dali que está saindo todo o consumo do Brasil, Exato. dali que está saindo as novas tendências, e a gente tem sido só explorado. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas pudessem se enxergar como de fato elas são, né? Geradoras de novidades, geradoras de potência, de conhecimento. E a minha luta, minha batalha através das tranças é essa: ocupar mais espaços, mas não para eu estar lá naquele lugar, mas para que todo mundo possa perceber que aquele espaço é para todos mesmo. É isso. Não adianta chegar lá e estar sozinha. É. E olhar e se ver sozinha e não Exato. poder trazer outros com você. Exatamente. Concordam? Faz sentido? Sim. Totalmente. Principalmente, Esther. Principalmente. Então, obrigada pela apresentação de vocês. Inclusive, parabéns por toda essa potência, pela trajetória que vocês estão compartilhando aqui com a gente. Embora vocês tenham chegado lá, né, digamos assim, que a gente usa muito essa expressão, né? Quero chegar lá, dar certo na vida, enfim. Sabemos que essa trajetória, esse caminhar não foi fácil, não foi simples, porque perpassa a história de todas nós, mulheres pretas. E aí a questão da estética, a visual, impacta muito, porque também a gente chega chegando, né? Uma Sim. pessoa preta não passa despercebida aonde quer que ela chega. E algumas, como Gabi aqui, então, né, que se colocam ainda mais em destaque, ó, lindíssima. Desumilde, gente. Adorei. Isso, Esther, porque você não viu a primeira entrevista, depois você pega lá no nosso canal, o cabelo que ela estava, não, porque eu achei maravilhoso, na primeira entrevista que a gente fez, que era black que fala? Blackão grandão, assim, mas sabe aquele cabelo que você não precisa fazer nada, assim, só você chegar. E aí aquela mulher que tem condições de sustentar aquele cabelão que chegando, assim. Então, Gabi, eu tô fazendo essa introdução, assim, falando, potencializando a questão da beleza, enaltecendo aí as nossas características, porque o nosso papo é a questão estética. E aí, tem uma questão, assim, que durante décadas, né, as nossas características, né, o nariz, o olho, o cabelo, principalmente, foram tratados, né, como algo a ser corrigido. Na visão de vocês, por que a estética negra, ela ainda precisa ser constantemente defendida? Se vocês concordam com esse termo também. Começo com vocês, Ter. Concordo muito. Assim, vou falar como esteticista. A nossa pele, a pele negra, ela tem algumas especificidades. Ela precisa de um cuidado especial, porque a nossa pele tem mais melanina, é uma pele que mancha com mais facilidade. A gente tem que ter um cuidado maior. Sendo que até os estudos científicos, eles eram mais voltados para um padrão eurocentrado. Então, a gente não tinha... Centrado, vamos explicar? Era um foco, né, dos estudos antigamente, era mais voltado para o padrão europeu. Pessoas de pele branca, loiras. Então, assim, o tipo de pele de lá é diferente do tipo de pele das pessoas pretas. E mais ainda, quando você vem para o Brasil, que tem uma miscigenação, isso fica um pouco mais aprofundado. Então, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para entender. Porque a gente, aqui no Brasil, não é só a questão de ser preto, nós somos pretos misturados. Então, isso já gera um outro nível de sensibilidade por parte do profissional da estética para entender esse tipo de pele. Então, por conta dessa situação, nós, por não termos estudos, não foram desenvolvidos tantos produtos para a pele negra, não tinham aparelhos estéticos, depilação a laser há um tempo atrás. Muitas pessoas, eu conheço várias mulheres negras que foram queimaduras assim graves por conta da depilação a laser. Por quê? O laser, ele funciona indo direto à melanina do pelo. Sendo que a pele negra, ela tem melanina. E isso ia gerar queimadura também na pele. Então, hoje, foi desenvolvido, já tem depilação a laser específico para a pele negra e que não gera queimadura. E, além disso, não só de aparelhos estéticos e desenvolvimento de protocolos, existem também produtos cosméticos, existem cremes específicos para pele preta, existem protetores solares, que agora também são bases, que muitas pessoas, antigamente, até hoje tem algumas pessoas que falam, eu sou preta, não preciso usar protetor solar. Precisa sim. Nós também podemos ter câncer de pele, então a gente tem que se proteger. Só que
Antigamente só tinha aquele protetor super branco. Então, o que é ficar com cara de fantasma, gente? Não dá. Não é interessante. Então, hoje existem protetores que são base para todos os tipos de pele, ou para a maioria dos tipos de pele, porque a nossa pele aqui é bem miscigenada, tem vários tons e subtons. Sim. Então, assim, hoje a gente pode falar que evoluiu, porém, precisa melhorar cada vez mais. Agora, Gabi, eu queria que você falasse ainda dentro dessa questão da defesa, né? Se você realmente entende que a estética precisa ser defendida, a estética preta. Sim, ela precisa ser defendida porque existe essa questão do racismo, né? E por mais que a gente queira viver, porque você ser livre é você não ter medo, né? Já dizia Nina Simone. Ser livre é não ter medo. E você sair, ter medo de você utilizar o seu cabelo natural, né, a sua estética natural, é muito ruim. E quando a gente passa por esse processo de ver na televisão, né, e ver nos jornais, as pessoas utilizando, né, a estética preta, né, que são as tranças, que são, por exemplo, na novela mesmo tem até um perfume, os personagens têm os perfumes específicos deles. Então, assim, onde que a gente viria, né, numa televisão, pessoas utilizando personagens pretos, tendo perfumes, marcas, né, produzindo coisas específicas para eles. E entender também que a gente está falando de um país capitalista, né? Que ele entende que nós somos uma potência de consumo. Financeira. Né? Uma potência financeira. Eu fico muito triste, a gente teve um problema muito sério com relação às tranças, e todo carnaval a gente tem esse problema muito sério, que é a questão das pomadas. Não sei se você ficou sabendo. Todo carnaval a gente tem problema com pomada. Por quê? A pomada, ela está sendo muito utilizada hoje em dia pelos trancistas porque traz uma finalização melhor, traz uma estética mais alinhada como um padrão americano, que as pessoas hoje em dia olham um padrão americano e querem ser americano. E aí, alguns trancistas não sabem manipular da forma certa e algumas marcas são marcas que não são legais. E a impressão que me dá é que toda vez que vão produzir coisas para pessoas negras, produzem coisas de muita baixa qualidade, sem um teste eficaz, sem um compromisso com a população. Eu mesmo, por exemplo, sou super alérgica. A gente que é preto geralmente é mais alérgica. Eu sou super alérgica. Então, assim, já usei várias maquiagens de diversas marcas que me deu vários problemas. E hoje em dia consegui achar uma que foi maravilhosa. Inclusive, eu estou usando protetor solar, tá, querida? Porque, né? Pode falar, se você quiser. Aqui a gente fala o que nós quisermos, Estou usando tá, gente? protetor solar. Pode dar a dica aí da marca. Estou usando se protetor você solar quiser. da Boticário. Mas, por exemplo, tem a Nega Rosa, que é base, que é maravilhosa, que é uma empreendedora incrível, preta. Eu acho muito importante, inclusive, por exemplo, igual a minha amiga, que a gente faça faculdade e entre nessas áreas, porque só nós vamos produzir coisas realmente eficazes e com carinho para a gente. Né? Não adianta a gente ficar achando que empresas que não são eurocentradas, igual a nossa amiga explicou para a gente o termo, vão produzir coisas que são saudáveis para a gente e eficazes para a gente, porque eles pensam mais no lucro. E a gente vai entender na nossa conversa hoje aqui que a gente está falando sobre saúde. A gente está falando sobre estética, mas está falando sobre saúde. Então, quando a gente defende a estética, a gente está falando assim, ó, nós não queremos sentir dor queimando a nossa cabeça, alisando o cabelo. Exato. Eu não quero ficar com alopécia fazendo uma trança super apertada. Eu não quero ficar com alergia usando uma base ruim. Eu quero, sim, fazer um procedimento estético onde não vai marcar minha pele. E a gente precisa defender a estética porque a gente precisa defender a nossa vida. Né? Nós somos negros, nós fazemos parte desse corpo. Se a gente não brigar por isso, eles não vão brigar. Eles vão continuar vendendo produtos para a gente que são de baixo custo para eles, né? Com matéria-prima ruim, cheio de chumbo, cheio de coisa que não é bom para a gente. Duvidosa, né? Uma coisa bem esquisita, bem duvidosa. E a gente vai continuar comprando porque a gente não entende que isso é saúde. Às vezes a gente entende que isso é só um hype. E eu acho que já passou do tempo de a gente falar da estética nesse nível de estar num nível de feminilidade. Eu acho que já passou desse lugar e vou fazer uma maquiagem para me achar mais feminina. Eu acho que não, vou passar um protetor solar com base porque é saudável para minha pele. Vou fazer uma trança hoje porque eu preciso descansar meu cabelo. Vou fazer uma trança hoje porque eu preciso pensar na estética em um outro lugar. Eu acho que esse momento é o momento, sabe? Da gente
entender que a estética é importante para a gente se impor na sociedade, mas também é importante para que a gente possa viver uma vida mais feliz e saudável. Exato, porque a estética é saúde, né? É. Que é o que eu costumo falar. Não existe beleza num corpo doente, num corpo desnutrido. Então, a beleza ela é só consequência de uma estética. A estética acaba sendo a consequência. A beleza é consequência de um corpo nutrido, de um corpo saudável. E a saúde, ela não é só você estar bem alimentado. Ela é isso também. Você está com a sua saúde em ordem, mas é também a sua saúde mental. O ambiente que você está inserido. Se você está bem com o seu cabelo, Sim. se você está se alimentando bem todos os dias, se você toma um bom café da manhã, se você faz uma atividade física. Então, uma pessoa que ela não tem esses detalhes na vida dela, ela não consegue ficar bonita porque ela vai estar estressada com outras coisas. Sim. Então, a beleza, ela acaba sendo só uma coisa além, extra, que ela não vai se preocupar. E isso acaba sendo muito comum na vida da mulher preta. E é uma coisa que, inclusive, eu falo no meu capítulo, né, lá no livro. Já falar do livro. É que a mulher preta, ela cuida de todo mundo, menos dela. Sim. E isso é uma coisa que me dói tanto, que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Sim. Então, eu me preocupo de estar sempre ali envolvida em ambientes, assim, se eu puder entrar numa favela e atender gratuitamente uma mulher preta, que ela não tem condição, que ela nem sabe que existe nutricionista, mas que ela precisa porque ela está hipertensa, eu vou lá e vou entrar e vou atender ela. Porque é sobre isso. Se não for assim, dessa forma, se não for a gente pela gente, não vai acontecer. A coisa vai ficar largada e a gente vai morrer. É verdade. Tudo bem que ninguém vai ficar para semente, mas se a gente puder unir forças, né, umas às outras e uns aos outros, porque o homem preto também precisa ser visto. Sim. O homem preto, ele não é aquela fortaleza toda. É verdade. A gente vai acabar. É isso que vai acontecer. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Bom, dentro disso que você está trazendo, a gente caminha também para a questão da saúde mental, né? Sim. O quanto, e aí eu começo com você, Stephanie, depois Esther, depois Gabi, o quanto que a imagem, né? Aqui a nossa estética, o nosso cabelo, nosso rosto, quanto isso impacta na nossa saúde mental? Quanto estar bem ou não com isso impacta? Impacta muito. Esther? Impacta demais. Assim, quando eu entrei para a área da nutrição estética, que é uma área nova da nutrição, muitas pessoas viraram a cara para mim e falaram assim, você quer impor padrão da sociedade, não sei o quê. Primeiro que eu sou preta, né? Não tem como eu ser padrão da sociedade. Peraí, gente. A começar por Vamos isso. começar. A última coisa que eu sou é padrão. E assim, eu sou uma pessoa que eu sofri muito com questão de cabelo, desde a minha infância. Assim, não vou falar que foi culpa da minha mãe, não. A minha mãe, ela tentou me proteger. Então, desde muito cedo, a minha mãe fazia o quê? Taca alisante nesse cabelo. Vamos tentar baixar esse volume, porque eu tô assim de turbante, mas meu cabelo é imenso. E vamos baixar esse cabelo. Então, desde criancinha, a gente estava sofrendo com a cabeça queimando. Que aquela química é violenta, gente. Ficava com cada placa de Machucado mesmo. É isso mesmo. terrível. E aí você vai crescendo, aí vai pra escola. Você é preta, você é feia, não quero ficar com você. Aí você vira o pombo correio pra coleguinha, branquinha, bonitinha. Então, assim, a gente acaba crescendo vendo, eu sou preta, meu cabelo é feio, minha pele é feia, eu sou horrível. Então, por que eu não posso entrar pra essa área e mudar essa coisa estabelecida? Não, eu sou preta, eu sou linda, eu sou bonita e eu posso permitir que outras mulheres também se sintam lindas como eu estou me sentindo hoje. Então, aquela velha história, muita gente precisou capinar o mato que estava grande para você poder construir o seu. Então, se for necessário eu capinar o mato, então vamos aí, ó. Tô aí para batalhar para que outras mulheres percebam que elas são lindas e são capazes, porque vai além da questão da autoestima. Quando a gente começa a se sentir feia, a gente começa a se sentir incapaz. E a gente se recolhe. Então, aquela potência fica abafada. Então, a hora que a gente consegue descobrir que a gente é bonita, que a gente é capaz, aí foguete não dá ré. Então, talvez por isso que uma mulher negra fazendo nutrição estética não é bom, né? Porque você vai fazer exatamente isso, vai trazer essa beleza, falar sobre essa potencialidade, e aí vai fazer o quê? A gente vai florescer, a gente vai reconhecer as nossas potencialidades, capacidades e beleza, né? Já que estamos aqui para isso. É isso, para ir fazer acontecer. Gabi? É engraçado que eu vou fazer 40 anos esse ano e, como eu falei, né, eu trabalho com trança desde 13 anos de idade. Então, querendo ou não, eu trabalho na área da beleza desde 13 anos de idade. Trabalho com desfile, produção de um monte de coisa.
E quando eu falo sobre beleza, eu falo que eu estou me reconhecendo agora, do ano passado para cá, que eu tô me reconhecendo. Não que eu não soubesse que eu era uma pessoa bonita, mas essa questão, às vezes, da estética preta, como está sendo colocado hoje no mercado, tá trazendo uma coisa muito distorcida de beleza também, sabe? Eu, por exemplo, eu trabalho com cabelo, então tudo que eu queria desfocar de mim, por exemplo, quando eu vim naquela outra vez, eu botei um cabelão. Por quê? Porque eu estava péssima. Então eu coloquei um cabelão. Pra quê? Porque o meu interior não estava legal. Então tudo que eu podia desfocar, eu fazia no cabelo. Mas só que chega uma hora que você precisa parar para poder cuidar de você. A nutrição fala sobre isso. E aí, ano passado, eu comecei a botar em ordem a minha casa, né? Ver mais meus filhos, botar eles no lugar deles e me colocar no meu lugar, e colocar tudo, minhas empresas, minhas coisas no lugar. E comecei a pensar que eu precisava cuidar mais de mim, né? Aí eu fui fazer minha dieta, fui cuidar, fazer uma academia, fui fazer um esporte, uma atividade física. Aí eu pensei, olha, eu acho que eu não gosto tanto. Não tem nada contra, tá, gente? Quem gostar de usar, eu acho incrível, mas eu gostava, eu só ficava bem se eu tivesse de cílios. Assim, eu acho que eu não sei se eu gosto tanto de colocar cílios, eu acho que me incomoda um pouco. Aqueles cílios grandes, É. assim, pra chamar atenção. Aí, o que eu gosto realmente? Será que eu tô fazendo porque eu quero? Ou será que eu tô fazendo porque tá na moda? Aí eu tô usando uma unha de acrigel. Será que eu gosto tanto? Será que não seria mais interessante para mim me alimentar direito e ter minha unha natural? E assim, começar a me olhar e começar a amar quem eu sou, não que eu não possa mudar. Por exemplo, eu tô de dread hoje, eu botei um alongamento, né? No meu dread é curtinho, aí coloquei um alongamento, porque eu não tava me sentindo muito bem com ele curto. Aí eu falei assim, ó, meu cabelo. Mas se eu quiser tirar, será que eu vou ficar feia por isso? Né? O que realmente é bonito, igual ela falou, né? Se você não estiver saudável, você tá bonita, você tá bem. E eu comecei a me questionar com relação a isso e percebi que por mais que eu cuidasse de muitas mulheres e falando sobre autoestima e saúde, eu estava precisando me enxergar também. E o trabalho me colocou nesse lugar de não me enxergar. Porque eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo de me olhar. Então, toda vez que eu tinha que me olhar, eu estava falando para outra mulher, você tem que se olhar. Mas em vez de me olhar, ó, você tem que se olhar, você tem que se cuidar. Você tá linda, você tá maravilhosa, olha o seu cabelo, que não sei o que, não sei o que. Mas só que eu mesma não estava parando para poder me olhar. Na hora de eu me cuidar, eu fazia o que dava. Ah, dá tempo de eu fazer? Eu vou fazer o que dá. Então, assim, a estética, ela é muito importante a gente observar, inclusive se a gente não tá com ela legal, né? A estética não é só pra gente falar assim, olha só, estou uma linda, maravilhosa. Não, assim, poxa, por que eu não tô bem nessa área? Por que minha unha tá quebrando? Por que minha pele tá escamando? Será que eu tô estressada? Tá caindo. Por que esse cabelo tá caindo? Será que ela... Será que para ser... Pra ficar bonita, eu odeio esse termo, gente. A beleza, a dor da beleza, odeio. Você sabe, eu surto a dor da beleza. Eu odeio. Se sofrer pra poder ficar. Ai, É isso? Odeio. Porque a gente escuta muito esse termo, né? Sofrer para poder ficar bonita. Aí você vai fazer uma trança, você tá fazendo a trança, aí a transista tá lá trançando, aí você, ai meu Deus, minha cabeça tá doendo. Aí é a dor da beleza, não, Assim não mesmo. pode ser isso. Se quiser ficar bonita, tem que Aguenta. sofrer, tem que aguentar. Entendeu? E aí vem aquela história, aguentar de novo. A mulher preta é sempre forte, Entendeu? né? Sempre Então, forte. assim, por que as mulheres brancas já nascem lindas, maravilhosas, a gente precisa sofrer para poder ficar bonita? Eu não gosto. Não gosto disso. Então, eu comecei a repensar nisso, comecei a pensar numa vida mais leve, comecei a pensar assim, não é sobre dinheiro, é sobre acordar e tomar um copo d'água, entendeu? Se beber uma água legal, não é sobre academia, é sobre você pegar e vai caminhar, não é sobre você comer grãos sofisticados, é sobre você ir no hortifruti, ver uma fruta legal e se alimentar direito. Até ali no finalzinho da feira mesmo, que tá mais barato. Tá mais barato. Mas conseguir comprar Entendeu? muito mais coisas, porque não é a beleza também do alimento que vai impactar na questão nutricional. É isso? Falo, dá chance pro feio, gente. Podemos aplicar isso em várias áreas, né? E é isso, sim, a beleza, ela é muito importante a gente entender o que de fato ela é, né? E dar valor a isso. E se a gente ficar... Eu que sou dessa área da trança, eu sempre falo, gente, eu sou transista, mas fica até difícil às vezes eu falar no meio de transista, porque senão eu vou estar falando que eu tô querendo até tirar os clientes, meus clientes. Mas só que não é, gente, não é. É necessário que você use trança. Se você quiser usar, é legal usar, mas só que é necessário que você cuide do seu cabelo, que você cuide de você, que você esteja bem. E você entenda por que você não consegue ficar sem. Por que você não consegue usar o seu cabelo natural? Ah, é por isso? Então vou cuidar disso. Não vou jogar uma trança de novo em cima, sabe? E assim, quando a gente fala sobre negritude, sobre a questão diaspórica e tudo mais,
a gente não, muitas vezes a gente pega referência norte-americana, dos Estados Unidos. Se eu falar assim, nossa, esse dread aqui, lá na Angola eles usam bastante. A pessoa não vai querer usar. Mas você fala assim, lá no Brooklyn. Aí a pessoa, eu quero do Brooklyn. Entendeu? Então, assim, quando a gente pega referência somente norte-americana, a gente vai estar pegando referência do consumismo. Não vai estar pegando referência da nossa ancestralidade na raiz. Vai pegar referência do que está na moda e o que a gente quer que esteja na moda. Então, nem sempre a gente vai estar se achando bonito. Teve uma época que as mulheres, nossa, as negras estão empoderadas. Quando você vê, estava todo mundo na mesma cara. Todo mundo usando a mesma maquiagem, todo mundo usando o mesmo tipo de sombra, todo mundo a mesma coisa. E nós temos belezas diversas, né? Dá pra gente usar alguma coisa para realçar mais a nossa beleza? Dá, mas a gente não precisa ficar igual o outro para ser bonito, né? Você vê aí a galera usando bastante botox hoje em dia, que eu também não tenho nada contra, que com Quem certeza gosta, né? eu, né, se eu precisar fazer, eu vou fazer. Mas você vê todo mundo com a mesma cara. Não dá. A gente vai demorar um pouquinho, né? Melania. Não, né? Então, é sobre isso também. Natureza. Por isso que eu falo que eu acho que o racismo, na verdade, é inveja. Também. E a nossa pele, ó. A gente precisa ficar atacando um monte de coisa. Não, a gente só nasceu. A gente bota a cara no sol e começa a brilhar. É verdade. Entendeu? É Então, verdade. gente, dá confiança pra racismo, não. Isso é inveja de mim. É verdade. É isso. Mas aí também dá pra poder ir na polícia denunciar, porque racismo Dá. é crime, né? Dá. Não vou dar confiança, não. É pra Além denunciar de ficar feio, vai ficar preso. Se ficar e garanto que dificilmente lá na unidade prisional vai ter algum salão, alguma coisa, para poder cuidar da beleza desta pessoa, né? Então, não cometa esse crime. Esté, a gente já abordou aqui a questão da autoestima, a importância da trança e do cuidado com um profissional adequado que entende sobre o trabalho, sobre o cabelo preto. Você também falou da necessidade, da importância da gente ter pessoas pretas na academia, né, no meio acadêmico, para poder pensar e estudar produtos e também a situação da própria saúde da pessoa preta. Ou seja, vamos deixar o dinheiro circulando também entre a gente, o conhecimento também, vamos aqui entre nós, né, buscar profissionais voltados aí à questão racial. E aí eu queria que você falasse agora sobre o livro que você é coautora. A gente vai conversar com a Vanessa Noronha em outro programa que também vai falar sobre o livro com a gente. É o livro Faces da Estética, Vozes que Existem, Resistem, Hoje e Sempre. O que aborda esse livro? É um livro que nós reunimos várias autoras, todas mulheres pretas de diversas partes do Brasil, e cada uma contando a sua história. O porquê que elas optaram pela estética, o que levou elas a escolherem essa área. Então, tá lindo de informação e é bem parecido com isso aqui que nós estamos fazendo, né? Contando nossas vivências, nossas dores, nossas alegrias, porque ser mulher preta não é fácil. E agora você ser mulher preta numa área que é ingrata com a gente é mais difícil ainda. Então, esse livro aborda justamente isso, as particularidades e as vivências de cada uma dessas mulheres. São várias autoras lindas, incríveis, que muitas são especialistas na pele negra. E eu, especificamente falando de mim, estou abordando essa questão da nutrição estética e da estética, né? Porque eu uno as duas áreas. E as pessoas ainda não têm muita consciência, agora que está começando a crescer essa questão na estética, de entender a importância da alimentação, da nutrição estética, da estética, para a estética crescer, para você ter um resultado eficaz, porque foi aquilo que eu disse, não existe beleza em corpo desnutrido, em corpo doente. Então, a beleza, a estética é só consequência de um corpo saudável. Eu vou aproveitar e compartilhar uma questão pessoal aqui, porque você está falando muito da não existir beleza, né, num corpo que não é saudável. No ano passado, assim como a Gabi também trouxe as dificuldades dela do ano passado, estava vivendo, a mudança que isso trouxe, eu estava envolvida também em uma série de coisas, né? Então, assim, eu tenho o meu trabalho formal mesmo, né, no setor público, como estrategista de comunicação. E aí, eu estava passando por um momento muito difícil e eu comecei a fazer um curso muito bacana sobre liderança negra. Ao mesmo tempo, fui selecionada para um outro curso da FGV, que era muito interessante sobre administração pública e inovação, sobre governança e inovação. E era sempre aquela coisa, que é a oportunidade, né? E aí, ao mesmo tempo, eu me inscrevi no mestrado na FGV para ter bolsa, e aí consegui passar. E aí, quando eu cheguei no segundo semestre, assim, eu estava
com trocentas mil coisas, e aí tem filha, tem família. A gente resolveu só fazer uma obrinha lá em casa, que deu um vazamento na casa do vizinho, e aí iniciou uma obrinha que se transformou numa obra gigantesca, porque a gente descobriu que o encanamento era um encanamento antigo, e aí teve que refazer. E aí minha mãe, uma senhora de 87 anos, estava na minha casa, junto com meu tio. Eu sei que, assim, foi o caos. E ali, como toda mulher preta dentro da sua vida, da sua realidade, eu tentando equilibrar ali os pratinhos. E tudo isso por quê? Porque eu vim de um momento anterior de autoestima muito baixo, muito, em que a minha qualidade, qualidade profissional, entrega profissional foi questionada. E a minha autoestima foi muito abalada. Então, assim como, por exemplo, a Gabi usou o cabelão ou outras questões estéticas para poder não chamar a atenção e se provar de alguma forma, eu usei o conhecimento para poder me fazer presente. Sim. E aí chegou um momento que eu tinha um monte de coisa para poder fazer. E aí eu não tinha tempo de dormir direito, eu não conseguia comer direito, eu não conseguia dar conta da minha família direito, eu estava com a minha filha direito. E o que aconteceu? Vou toda semana fazer unha. Cada 15 dias fazer unha. E eu comecei a perceber no final do ano que a minha unha estava escamando. Eu tô compartilhando aqui porque eu acho muito importante que são nos detalhes, né? Sim. E a minha unha estava escamando. E eu achei que era de repente, o esmalte, que não era, sei lá, de boa qualidade, colocaram, ou não fizeram adequadamente e tal. E estava escamando ficava uma voltinha. Agora eu tô com esmalte clarinho, não dá pra ver. Estava escamando e com uma voltinha. E eu, intrigada com aquilo, achando que era só o esmalte, como estava fazendo e tal. Enfim, e a profissional de beleza lá não soube me orientar quando eu perguntei para ela. Fui ao médico fazer os exames. Qual foi? Estava desnutrida. Justamente porque cuidando de tudo, de todo mundo, não estava cuidando de mim, fazendo o que dava, com a minha autoestima lá embaixo, e não estava cuidando da minha saúde. E aí, obviamente, eu não estava conseguindo fazer nada com qualidade. E aí, fui finalizando as coisas, né? Consegui também ter o compromisso de, se comecei, vou terminar. Consegui concluir as coisas, consegui entrar no mestrado, que eu priorizei, obviamente. Mas é isso, a minha saúde não estava bem, eu não estava dando conta. Por mais que eu passasse maquiagem, eu não estava feliz, eu não estava animada, eu não estava empolgada. E a minha saúde estava pedindo socorro e eu não tive tempo para mim. E aí teve esse detalhe, eu tô sinalizando isso, porque tem esse detalhe, às vezes aquela coisinha que não tá bem, e que se fosse na minha filha, eu já tinha ido no médico, ó, há muito tempo. Mas comigo não, fui postergando. Então eu precisei iniciar um tratamento para poder recompor e me tornar mais saudável, porque fisicamente eu não estava, meu corpo estava pedindo socorro. E é o que a gente fala, que a gente está trazendo também, né? Os pequenos detalhes a gente consegue observar essas coisas, né? Foi aquilo que eu falei antes. Aquela coisa da mulher preta cuidar de todo mundo e esquecer dela mesma. Então, que bom que você teve a sensibilidade de perceber esse detalhe na sua unha. Provavelmente você estava com uma deficiência de zinco. Estava com vitamina D baixa. Vitamina D baixa. Isso aí afeta onde? O cabelo. Então, aí o cabelo, exatamente. Chega no cabelo, que é o quê? É uma coisa muito importante pra gente que é mulher preta. E aí já mexe mais ainda com a autoestima, que já não estava muito boa. Toda vez que eu vou atender lá em casa é muito engraçado, né? Porque quando a cliente senta na minha cadeira, ou o cliente, os clientes, os homens se surpreendem muito mais. Porque quando o homem vai buscar a gente para poder fazer cabelo, ele realmente está com a autoestima muito baixa. Sim. Nosso homem é uma exigência. Eu trabalho com meu marido, né? Os clientes... Em Campo Grande, na Zona Oeste, atende lá. Vamos já começar a vender o peixe. Trabalho com meu marido. E assim, quando a gente vai atender os clientes, a gente sempre vê assim, a questão da ralificação do cabelo, o cabelo fraco. E às vezes não é genética. Não é genética. E eu sempre converso. Tem cliente minha que eu já falo assim, já foi fazer o exame? Eu fico falando para meus clientes, toda vez que você tem, vai lá fazer o exame, faz o exame completo, seu cabelo tá muito fraco. Eu consigo analisar, seu cabelo tá caindo da raiz, tá meio ralificado aqui, seu cabelo tá quebrando, seu cabelo tá poroso, tem alguma coisa que tá acontecendo. E as pessoas acham engraçado, porque assim, por mais que a gente não seja da área, né, da nutrição, então da área da capilar mais específica, a gente está com costume de trabalhar com cabelo todo dia. Então, a gente percebe. E muitas clientes minhas já foram lá e depois elas vão no hospital e elas realmente vê. E eu faço questão de alertar, porque às vezes a pessoa fica achando que é a trança que quebrou o cabelo. Assim como eu estava achando que era o esmalte. Né? Já bota logo a culpa do profissional. E por isso que é importante, profissional. Eu fiz um curso, que foi o curso de agente de saúde, né? E é um curso muito importante, porque eu fiz pela prefeitura. Aqui do Rio. Aqui do Rio.
E é um curso muito importante porque você fala sobre várias coisas. Você fala sobre a importância da vacina, você fala sobre a importância da alimentação, sobre a importância das mulheres estarem fazendo os exames periódicos direitinho. Porque chique mesmo, chique não é você ter cabelão, não. Chique mesmo é você estar com seus exames todo em dia. Inclusive os homens, tá? Que os homens não se cuidam, não buscam, e quando vai ver já tá morrendo. Chique mesmo é se você precisar de um psicólogo, você tá indo no psicólogo. Se você precisar de um psiquiatra, você tá indo. Isso que é chique, Isso né? Ter uma saúde em dia. Isso é ostentação. Isso que é bonito, isso que é ostentação. E graças a Deus nós temos o SUS, que não, as pessoas falam, isso aqui mas não é o melhor do mundo, mas é o melhor que nós temos no momento. Inclusive é o melhor do mundo com relação a público, né? Nós temos. E sem ele a gente estaria perdido. Sem ele nós estaremos perdidos. E essa questão de a gente querer também cobrir o sol com a peneira, né? Vamos falar sobre o cabelo, que é isso, né? Meu cabelo tá caindo, vou botar uma trança. Não, meu cabelo tá caindo, vou ver o porquê. Exatamente. Minha unha tá escamando, vou colocar um gel em cima. Não, minha unha está escamando, vou saber o porquê. Porque quando a gente trata, depois fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais bonito, né? Se a gente regar a plantinha, fica muito mais bonito do que se a gente deixar lá no sol queimando, né? E pra gente resolver essa questão, porque as primeiras coisas que aparecem, né, os indícios é cabelo e unha, né? Isso, porque assim, a nossa área da estética era um pouquinho ingrata, né? Porque o corpo humano, ele vai priorizar órgão vital. Coração, fígado, rim. Cabelo, pele e unha, eu nunca vi careca morrer porque ficou careca. Mas eu vi gente morrer sem rim. Então, o nosso organismo ele é muito inteligente. Beber um pouquinho de água aqui, só um minuto. Obrigada. Melhor uma pedra no caminho do que no rim. Muito bem, beba água. Muito bom, muito bom. E aí, as pessoas não compreendem isso. O cabelo tá caindo. Vou botar um mega hair, fazer uma trança. Não. É uma consequência, porque às vezes a pessoa tá com baixo consumo proteico, tá com vitamina baixa. Vitamina D, por exemplo, depois desse surto mundial que nós tivemos, muitas pessoas tiveram queda de cabelo, porque tem estudos mostrando que a vitamina D baixou, cabelo caiu, e alguns estudos estão indicando que o vírus também tem relação com a queda de cabelo. Então, assim, teve muito caso. Você que é transista tá sabendo disso melhor do que eu, até. Então, você lida com isso diariamente. Então, cabelo, pele e unha, ele é a última coisa que o seu organismo vai lembrar de mandar nutriente. Então, se você não tá bem nutrido, não tá com a alimentação adequada, vai sim cair cabelo, a pele vai ficar horrorosa e a unha vai ficar fraca. Infelizmente, porque o organismo quer te manter vivo. O que te mantém vivo não é cabelo, não é unha, é o coração, é fígado, Sinto muito em lhe é dizer. cérebro. Ainda bem no meu caso, que eu consegui ir ao médico realmente ter uma atenção. Então, gente, a gente tá quase chegando ao finalzinho aqui do nosso papo. Ainda temos mais um tempinho. Tá muito interessante essa troca, porque essa é a proposta do programa, né? A gente trazer a nossa experiência de vida, o nosso conhecimento, a experiência através do conhecimento, da vivência, da ancestralidade que a gente tem na academia. O que a gente constrói lá na nossa comunidade e trazer aqui e fazer o que vocês estão fazendo, que é compartilhar tudo isso com quem nos acompanha, porque assim a gente consegue também mudar a vida das pessoas. Tenho certeza que vai ter muita gente aí atenta à unha e ao cabelo. Fiquei atenta. Né? Se tá escamando, se tá mais fininho, enfim. E aí, se quiser procurar, Gabriela... Se quiser me procurar, só no Instagram, Transaterapia Oficial, e falar com a gente no direct, que a gente vai atender você rapidinho. Bom, primeiro, se tiver com problema de saúde relacionado à questão nutricional, primeiro procura aqui a Esté. Como, Esté? No Instagram, a Esté Souza, vou soletrar A-S-T-E-H, Souza com Z. Você me encontra facilmente, só mandar um direct e a gente bate um papo. Estando tudo bem de saúde, tudo ok, já dá para comprar um livro também? Com certeza. Como a gente consegue localizar o livro, comprar o livro? Só mandar um direct também que a gente envia. Estando tudo ok, vamos para a questão estética. Aí a gente vai para Gabi, vai lá em Campo Grande, procura pelo Instagram. Transaterapia Oficial, só mandar um direct, vai lá olhar nossos trabalhos. Qualquer dúvida, gente, a gente tá ali para acolher você. É isso, quer saber que tipo de cabelo de trança vai fazer? É só olhar na novela Nobreza do Amor. Só olhar na novela. E fiquem atentos, temos muitas novidades. Gente, cursos, eventos, tudo isso a gente posta lá no nosso Instagram. Isso, tá porque também tem isso que você faz, essa troca de aprendizado, você dá curso, ministra curso. Sim, roda de conversa. Você voltou, você tinha parado um pouquinho. Voltei. Não vou fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a gente precisa preservar a nossa saúde mental. Sim, mas voltei. Aprendi. Mas voltei devagarzinho, a gente tá aí fazendo, porque é troca, né? A gente precisa dessa troca.
Hoje, Té, a gente está, caminhando para a reta final, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do livro, né? Você já trouxe a abordagem dele. E como foi reunir todas essas vivências, experiências, num conteúdo que hoje está acessível também para todo mundo? Então, essa ideia é a partir da nossa querida Dani, que também é uma pessoa incrível, uma preta super potente, que agora também, além da estética, está se envolvendo com a política. E aí ela... Dani? Esqueci o sobrenome dela. Mas a Dani, ela é incrível, assim, ela conseguiu reunir... Nós temos um grupo, na verdade, no WhatsApp, de vários profissionais pretos. E aí ela conseguiu juntar essas várias pessoas e fez essa proposta, juntou com a Clarice também, que é maravilhosa, e colaborou muito, assim, com a gente. E, a partir disso, nós pudemos unir forças e saiu o livro. Saiu o nosso neném, nosso bebê. E tá aí para quem quiser conhecer a história dessas potências pretas que estão aí levando muita informação e conhecimento técnico, especialmente sobre nosso tipo de pele, nosso tipo de cabelo. Faces da estética, vozes que existem, resistem, hoje e sempre. Gabi, você não conhecia ainda esse livro, essa história, né? Acabou de ser lançado. Eu tô louca aqui para comprar, já quero o meu, ó. Já temos aqui, porque a Esther trouxe. Tenho certeza que tem um para nossa convidada. Olha aqui, Sim. gente, mando já, ó, tenho certeza. Aí a gente traz a oralidade, né? A gente tem a Gabi como uma profissional que está ali atenta aos detalhes, não só se preocupando com a beleza, com a estética ali, mas também com a saúde, com o cuidado, muito saúde mental, porque você conversa muito, né? Sim. A gente tem o próprio livro, que é o resultado aí essa coletânea, esse encontro de mulheres pretas. E eu queria que vocês, a partir disso, dissessem pra gente qual é a importância das mulheres pretas estarem juntas em coletivo dentro da área de cada uma de vocês. E aí, por favor, Esther. É muito importante a gente ser unidos, porque já existe um trabalho para nos desunir. Então, se nós não unirmos forças, a gente vai enfraquecer. E o povo preto, ele precisa estar muito unido na área da beleza, porque nós crescemos vendo que somos feios, a gente é invisibilizado, não tinha produtos para nosso cabelo, até pouco tempo, não tinha produto para nossa pele, não existiam tantos protocolos estéticos para pele preta. Então, se nós pretos não brigarmos, não nos unirmos para desenvolver, para que haja, para que a indústria desenvolva produtos específicos para nós, não vai ter. E aí, cada vez mais, nós vamos enfraquecendo. Então, acredito que por isso, pensando no coletivo e pensando nos próximos pretos que virão, porque eu vou também criar uma família preta, porque eu também tenho um pretinho na minha vida, que eu amo, meu pretinho lá nos Estados Unidos, a coisa mais linda do mundo. E eu quero também ter a família preta que nós vamos construir, quero que meus filhos também possam ter acesso a esse tipo de produto que eu não tive e minha avó não teve. E agora eu estou começando a ter. Então, eles já vão nascer tendo isso, e seus filhos também terão. Então, a gente tem que pensar no agora e pensar no nosso futuro. Então, vamos nos unir, ficar cada vez mais fortes, para que esse jardim floresça e não morra nunca. Lá no Jacarezinho, hoje, você consegue, as pessoas que estão ao seu redor, você consegue perceber algum impacto, assim, que a sua narrativa, o livro, a sua vivência, o você, esteticamente, impacta lá para as pessoas que estão ao seu redor? Sim. Graças a Deus, Deus foi bom que me deu a possibilidade de ser uma referência boa. E hoje muitas pessoas me procuram para perguntar, para saber como que eu fiz, como que eu cheguei lá, como foi possível. E assim, às vezes, a gente não pode mentir, às vezes é pesado, às vezes você quer desistir, você está cansada, você quer um ombro para chorar, mas você tem que ser aquela fortaleza, porque você pensa, se eu desistir, tem muita gente ali atrás me observando que vai desistir também. Então, tem esse lado difícil, mas o lado bom é que você acaba sendo uma referência de algo bom para outras pessoas perceberem que elas também podem. E eu acho que esse é o legal da vida, você plantar boa semente, ter um bom legado e transformar a vida do seu próximo, porque eu acho que não adianta nada você ter tudo, ganhar dinheiro, ficar milionário, porque hoje em dia está muito assim, e quantas vidas você transformou? Quantas vidas você impactou e trouxe resultados positivos? E como que você vai impactar nessa sociedade? Como que você vai transformar
esse lugar que, por muitos anos, teve uma ideia totalmente errada, crescemos num ambiente racista. Que diferença que eu posso fazer a partir de agora? Eu acho que é esse o mais importante que nós precisamos levar. E você, não só em Campo Grande, né, que é a área onde você atua, que já é o maior bairro do Brasil, que por si só já é muita gente. É o planeta Big Field. É isso, meu país, né? Meu Campo país, Grande, meu meu país. Mas também para as clientes, né? Os homens, os clientes que você atende, homens, mulheres. O que você percebe assim, de impacto que o seu discurso, que o seu olhar atento, cuidadoso e também de muita escuta, né? Que é o que você traz lá no trabalho que você desenvolve. O que isso impacta? Na nossa cadeira, a gente escuta muitas histórias, né? Boas, ruins. Eu cresço muito com os meus clientes, porque muitas coisas que eles já passaram, que eu estou passando, que eu já passei, eles conseguem traçar uma experiência muito boa. E automaticamente eu também consigo estar passando para eles também, não só minhas histórias, como as histórias dos meus outros clientes. Conto histórias de outros clientes, mas não falo o nome, tá, gente? Não falo o nome. Conto o milagre, mas não conto o santo. Não conto o santo. E, assim, a estética, ela realmente, a gente percebe que no dia a dia desses clientes, o cabelo, né, ele é um fator muito importante, né? Tanto no trabalho, na faculdade, ou na igreja, ou no relacionamento. E quando eles conseguem se encontrar, porque meu maior objetivo, as pessoas até me pedem referência. Gabi, qual é a referência que eu gostaria de fazer? Eu até inicio do jeito que elas querem, mas eu sempre tento encaminhar eles ali para que eles possam encontrar a sua própria identidade, né? Porque hoje em dia, com esse negócio de Pinterest, você tem referência. Mas quem é você, né? O que vai trazer, o que você vai florescer? Quem você realmente vai ser? E eu tento fazer isso, né? Conversando, a gente fala um pouco sobre a cor, sobre o tamanho do cabelo, e a pessoa vai se encontrando ali com o tempo. E a gente, por estar trabalhando hoje numa área que tem mais visibilidade, né, que são dos atores, né, televisão e tudo mais, a gente consegue abrir muitas portas para novos profissionais. Né? O mercado ele se abre bastante, outros profissionais estão chegando também ali no mesmo espaço que a gente está trabalhando, outros diretores, outras empresas estão entendendo a importância da estética preta, tanto em cosméticos quanto em roupa e tudo mais. Então, a gente está abrindo um mercado assim de uma forma muito grande e está sendo muito importante tanto para a área profissional quanto para a área pessoal de todo mundo. Porque uma criança preta, se olhar hoje, né, e falar assim, eu quero ser igual a princesa Lica, que é da novela, né? Olhar assim, eu quero uma trança igual a princesa da novela. Eu quero um dread igual do Gendal. Eu quero não sei o que igual. É muito importante, porque antigamente a gente só tinha aquela base de novela de Copacabana, né? A galera morando em apartamento, né? E a gente não se via. Hoje em dia, a gente poder estar trabalhando, né? Sendo reconhecido também, recebendo nosso valor, inclusive financeiro. Exatamente. Né? Por isso, é muito importante. E eu poder estar ali trocando com os clientes, para mim, sempre é incrível. Sempre é incrível. As experiências são maravilhosas. Eu tenho histórias de pessoas que me ligam. Falam assim, Gabriela, eu finalmente consegui encontrar uma identidade. Eu finalmente estou conseguindo usar o meu cabelo natural. Ou então, o meu cabelo com dread. Eu consigo me enxergar. Para mim, isso é impactante. É o que eu vivo e eu fico muito feliz de saber que as minhas clientes, os meus clientes também podem estar vivendo isso também. Então, eu fiz essa pergunta para vocês porque eu tô aqui no celular, porque tô respondendo a Vitória, que é a produtora que tá falando aqui do tempo. Porque eu acho importante as pessoas entenderem que a gente tava muito falando sobre chegar lá, né, alcançar grandes coisas. A gente começou, Gabi e eu, essa conversa mais cedo. Só que o chegar lá, o alcançar, ele, no nosso caso, às vezes, na maioria das vezes, começa das coisinhas pequenas, dos detalhes, da atenção, do cuidado, do se cuidar, né? Então, por isso eu queria muito que eu pedi para que vocês falassem sobre isso, do impacto que vocês trazem, que vocês reconhecem, até mesmo porque a gente também gosta muito de se boicotar, né? Infelizmente, a gente também tem muito isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, também é importante que a gente reconheça e veja o impacto, de fato, que a gente está provocando ao nosso redor. E diante disso, eu aproveito para agradecer a vocês
pelo compartilhamento, pelo tempo, por falar sobre algo tão importante, ao mesmo tempo tão delicado, principalmente para as mulheres pretas, que é a beleza e que é a questão da autoestima. Então, Gabi, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado com a gente toda a sua trajetória e conhecimento. Eu que agradeço. Sempre muito gostoso estar aqui. E vou sair, né, contando para minhas amigas que conheci uma nova amiga na área da estética e que ela é escritora. É isso, também escritora. Acho que pode rolar parcerias Com aí com a certeza, gente. Por favor, sim. vamos trocar contatos. Sim. Esté, muito, muito obrigada também por ter vindo. Parabéns aí pelo livro Faces da Estética, Vozes que Existem, Resistem, Hoje e Sempre. Eu agradeço, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela vida, vocês por terem aberto esse espaço, a Dani Martins, que abriu, né, teve essa iniciativa, e junto com Clarissa também, que nos permitiu, assim, desenvolver esse projeto. E muito grata mais ainda por conhecer vocês, essa potência preta aqui do meu lado. Maravilhoso estar aqui. E espero que isso se prolongue, essa parceria, por muito tempo. Tá joia. Seguimos, então. Mais uma empoderação para você poder refletir sobre cuidado, autocuidado, sobre beleza. E segue aqui a gente. Vem conosco, tá bom? Beijo!